Olá, pessoal. Vamos aí para mais uma semana de aula, ok? Essa é a nossa aula número 5. Nós vamos falar sobre o manejo da adubação na cultura da cana-de-açúcar. No Brasil, se cultiva cana-de-açúcar há mais de 150 anos e, inclusive, apresenta uma produtividade até satisfatória. Após o preparo do solo, o plantio da cana, faz-se a sulcação. E é nessa operação que surge a principal oportunidade de fazer a adubação no local mais próximo onde vai desenvolver o sistema radicular da cana-de-açúcar, ou seja, onde os rebolos, irão brotar. Nessa ocasião é que a gente promove, prover os nutrientes, as boas condições do solo para a implantação da cultura. De maneira geral, as boas condições de solo vão permitir um maior desenvolvimento do sistema radicular. Dessa forma, vai haver uma maior promoção da resistência da cultura ao período de déficit hídrico, à seca, uma maior absorção de nutrientes e, consequentemente, uma maior produtividade da lavoura. Quando se fala em adubação, nos vem à mente a pergunta: quanto eu tenho que colocar de adubo, quando e como aplicar esses fertilizantes? A quantidade de fertilizante, seja químico ou orgânico, resíduos da própria indústria, da cadeia produtiva da cana, devem seguir recomendações de acordo com a análise de solo ou de acordo com a produtividade que se espera, sendo aplicado no suco de plantio ou em pré-plantio, como é o caso da fosfatagem. A extração de nutrientes pela cultura da cana, ela é muito grande. Conforme a gente olha nessa figura, a gente percebe que há uma extração e uma exportação de muitos nutrientes, de muita quantidade de nitrogênio, por exemplo. A gente percebe que até 250 quilos por hectare são extraídos de certas variedades, E a quantidade de até 64% desse nitrogênio extraído é exportado pela biomassa da planta. Sendo assim, nós precisamos observar que não só o nitrogênio, mas outros nutrientes, macro e micronutrientes, são extraídos do solo pela cultura da cana em grandes quantidades. Então aqui a gente tem uma tabela, duas tabelas por sinal, que mostra a quantidade extraída de macronutrientes e de micronutrientes. Percebe que a maior quantidade de macronutrientes extraída pela cultura da cana é o potássio, cerca de 96 quilos, por hectare fica nas folhas e 78 quilos fica nos colmos, totalizando aí umas 174 quilos a cada 100 toneladas de cana são extraídos da cultura, pela cultura do solo, Então, os micronutrientes também não ficam atrás, Percebe-se uma grande quantidade de micronutrientes que são extraídos do solo e se depositam nas partes das plantas. Então, é preciso se atentar à fertilidade do solo para que esses nutrientes não faltem, E a planta consiga o seu bom desempenho agronômico. Além das exigências nutricionais, é importante caracterizar, o tipo de adubação necessária para a cana-planta e para a cana-soca. A cana-planta, ela vai utilizar uma menor dosagem de nutriente, nitrogênio, e altas quantidades de fósforo e potássio. As menores quantidades de nitrogênio se deve à contribuição da fixação biológica do mesmo, do ar, e as reservas do tolete, bem como também a mineralização da matéria orgânica do solo. No caso da cana-soca, devido à renovação do sistema radicular, não tem mais reserva no tolete, É necessário adubar com doses mais altas de nitrogênio e bem como doses mais altas de potássio. Ou não usar ou usar doses baixas de fósforo, ok? Quanto à eficiência do uso dos fertilizantes, a cultura da cana, ela é uma cultura que faz as práticas conservacionistas, Uma vez que a gente renova o canavial a cada 5 anos, então há um cultivo mínimo, As fontes e o parcelamento de nutrientes também vão promover a melhor eficiência do uso desse fertilizante na lavoura, Então, quanto melhor a escolha da fonte desse nutriente e quanto mais parcelado, melhor a eficiência do uso. As práticas corretivas de calagem, gessagem e fosfatagem também vão ser auxiliares na eficiência no uso de fertilizantes,
A adubação orgânica, utilizando os subprodutos das usinas, né, da própria cadeia produtiva, como a vinhaça, a trata de filtro, também favorecem a eficiência do uso dos fertilizantes na condução da cultura da cana-de-açúcar. Ela é uma cultura que promove a reciclagem de nutrientes, porque o sistema radicular explora um grande volume de solo e recupera esses nutrientes que às vezes foram desviados de áreas superficiais para áreas mais profundas. E esses nutrientes acabam havendo um retorno, né, através das folhas e dos ponteiros, porque essa palhada, esse retorno da palhada, que não é mais queimado, vai ajudar, né, na recuperação, na reciclagem desses nutrientes para a própria planta. A outra questão é a reutilização dos resíduos, como a torta de filtro, a vinhaça, né? Então, essas práticas de cultivo mínimo, rotação com leguminosa, adubação verde, né, também promovem a reciclagem de nutrientes na condução da lavoura. A cana-de-açúcar, então, quando bem manejada, ela é uma cultura conservacionista por conta dessa pouca movimentação de solo, uma vez que ela permanece no campo pelo menos 5 anos antes da reforma do canavial. Além disso, ela vai utilizar grandes quantidades de resíduo orgânico produzido pela própria cadeia produtiva, né? Então, dessa forma, ela promove e tem essa característica de ser uma cultura conservacionista. A produtividade da cultura, né? Ela também, ela precisa ser bem avaliada, né? Bem pensada, porque um fator limitante da produtividade da cana-de-açúcar é a fertilidade do solo. Dessa forma, para que haja um bom desenvolvimento do canavial, né, sem limitação química, o solo tem que estar bem corrigido, tem que estar sem elemento tóxico, tem que estar com o pH ideal, com teores de nutrientes e equilíbrio entre eles para que haja essa produtividade esperada. Percebe-se nessa tabela que a produtividade ela vai caindo ao longo dos cortes, né? Na cana ano, ela inicia-se a 78 toneladas por hectare, né? E na cana ano e meio, né? Ela inicia-se aí a 102 toneladas por hectare, 102 toneladas por hectare. E esse número, né, vai caindo conforme vai havendo os cortes, né? Então, para que isso a gente consiga manter a produtividade dentro dos padrões esperados, a gente precisa promover esses teores de nutrientes e uma boa correção do solo. O sucesso no aumento da produtividade, ele se inicia com a correta amostragem do solo, né? Com a correta interpretação dos resultados. Claro, depende da condição financeira e do crédito do agricultor, né, para atender essa expectativa de produtividade. Então, ele precisa ter uma expectativa de quanto ele deseja produzir por hectare, né? Ele precisa ter condições financeiras para colocar a quantidade de nutriente e fazer a correção necessária, né, conforme a interpretação dos resultados da análise, e precisa ser feita uma correta amostragem do solo. Com certeza vai haver um aumento na produtividade. A produção da cana-de-açúcar, então, a gente percebe que depende de vários fatores relacionados ao solo, né? Inclusive a parte física, como textura e estrutura, né? Como a parte relacionada à profundidade das raízes, né? E a parte química do solo, fertilidade, acidez, toxidez, né? O estabelecimento de um programa de correção do solo inicia-se lá na amostragem de solo, é seguido pela análise química no laboratório, pela interpretação dos resultados para recomendação e culmina na aplicação dos insumos. Para ter resultados adequados da análise química, né, a amostragem tem que considerar algumas características reais do solo, tá? Que eu vou falar mais em diante. A princípio, né, a gente precisa entender também como é feito a diagnose foliar. O procedimento de amostragem é retirar folhas do tipo 1+1, que a gente viu lá na aula de classificação botânica, né, da botânica da planta e fenologia da planta, né, desprezar a nervura central e levar para o laboratório, ok? A maior fase da vegetação do canavial é a época mais adequada para se retirar
a folha para levar para análise. Na cana-planta, essa época de 6 a 8 meses, essa época de maior fase de vegetação do canavial, é de 6 a 8 meses após o plantio. E na cana-soca, entre 4 a 6 meses após o corte. E quando em posse dos resultados da análise, é feita uma interpretação dos teores adequados para a cana-de-açúcar. Então, a gente tem aqui uma tabela, né, onde a gente consegue observar os teores adequados dos nutrientes, né, para a cana. Na análise foliar, a gente tem que dar mais importância aos teores adequados de micronutrientes, ok? A cana-de-açúcar, ela é extremamente tolerante, tanto à acidez como é extremamente tolerante à alcalinidade. Ela se desenvolve em solos com pH entre 4 e 8,5. No entanto, precisamos nos atentar à seguinte questão, que a elevação do pH melhora a capacidade do solo em absorver alguns nutrientes, né? E, consequentemente, reduzir as perdas por lixiviação. Entre os nutrientes vai estar o potássio, que é o mais extraído pela cultura da cana e que possui um potencial de perca por lixiviação em condições de alta acidez enorme. Então, o pH com uma alcalinidade, né, muito alta, né, prejudica pelo contrário, favorece essa absorção, ok? O local de amostragem é muito importante, né? Porque para que não mascare a amostra e a gente promova um bom preparo do solo. Há uma importância muito grande no preparo do solo, como a gente consegue observar nas figuras. A gente tem aí a cana-planta com impedimento e a cana-planta sem impedimento. Então, se o solo foi bem preparado, a gente tem uma raiz explorando um grande volume de solo, tanto superficialmente como subsuperficialmente. E quando a gente tem uma cana com impedimento, né, a gente percebe que a área de exploração do solo, de volume de solo explorado, ela é menor. A mesma coisa acontece quando o preparo de solo não é adequado na cana-soca, né? Então, a gente também percebe, né, que quando não bem adubada, né, quando não bem realizada a manutenção, né, de adubação, também há impedimento, né, no desenvolvimento da cultura. Há também uma menor exploração do sistema radicular, uma quantidade de volume de solo bem menor. Por isso, é preciso saber o local correto e a época correta de amostragem de solo em ambas. A época de amostragem de solo na cana, planta, em cerca de 3 meses antes do plantio. E na cana-soca, logo após o corte. O local de se fazer a amostragem na cana-planta, né, se dá da seguinte maneira. É feito, percorre-se a área de maneira uniforme, anda-se em zigue-zague e se retira cerca de 15 subamostras das duas profundidades, de 0 a 25 centímetros de profundidade, mais superficial, e de 25 a 50, né, um pouco mais profundo. Tá? Então, divide-se a área em talhão, percorre-se em zigue-zague, né, e se retira as amostras nessas duas profundidades. No caso da cana-soca, tem que se retirar cerca de 1 palmo da linha da soqueira. Por quê? Né? A amostragem iria subestimar, a amostragem na linha, né? Ela ia superestimar os valores de potássio e fósforo. E a amostragem na linha, ela superestima os teores de cálcio, né, e magnésio. E subestima os teores de potássio e fósforo. Então, a forma de se proceder é também andando em zigue-zague, obedecendo-se esse 1 palmo, né, da soqueira. Algumas considerações gerais precisam ser faladas. As amostras, então, precisam ser retiradas nas duas profundidades, ok? De 0 a 25 e de 25 a 50. Outra questão.
A diversidade dos amostradores do mercado são enormes e eu recomendo o trado holandês ou a sonda, porque ela garante uma boa coleta do solo e um custo mais acessível. No caso da cana-soca, a gente realiza a amostragem no máximo 2 anos antes da reforma do talhão ou após o último corte, ok? Com as amostras na mão, a gente vai destiná-las para análise, considerando os seguintes fatores. A gente vai ter uma amostra superficial de 0 a 25 de profundidade, onde vai ser necessário análise de macro e micronutrientes e enxofre. Uma amostra de uma camada mais inferior, entre 25 a 50 centímetros, onde a gente vai solicitar apenas a análise de macro e enxofre, tá? A textura do solo, é interessante que se faça uma análise da textura, pelo menos na primeira análise da área, para que a gente conheça as profundidades, né? Em ambas as profundidades, a gente conheça a textura da área, em ambas profundidades. Em geral, a gente avalia a necessidade de calagem a partir dessa interpretação de resultado da camada de solo de 0 a 25. Mas já tem autores que fazem a soma dos valores dos resultados da amostra, né? E soma. Então, faz das duas camadas, ok? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A calagem, eu sei que vocês sabem, mas vale a pena lembrar, é a prática agrícola responsável pela correção da acidez do solo, pela neutralização do alumínio tóxico e do manganês, pelo aumento da disponibilidade de cálcio, fósforo e magnésio e pela melhoria e estrutura do solo e atividade microbiana. Isso é o que preconiza a calagem. Os benefícios de se fazer calagem é a promoção da maior disponibilidade de nutrientes, como nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio e molibdênio, diminui a disponibilidade do alumínio, ferro e manganês, aumenta a atividade microbiana devido à fixação do nitrogênio. A necessidade de calagem ela pode ser calculada através do método de saturação de base, onde o T é o valor da CTC a pH 7 e a saturação de base desejada para a cultura da cana é de 60%. A saturação de base atual do solo, né, é ali o VE. Na cana-soca, a gente tem que proceder uma nova amostragem de solo logo após o segundo corte. Caso a saturação de base seja menor que 50%, nessa camada de 0 a 25, a gente utiliza no máximo 3 toneladas por hectare de calcário. Algumas considerações gerais, então, sobre a calagem. O preparo do solo deve ser realizado o mais profundo possível para que haja incorporação do calcário, visto que o solo não pode ficar revolvido pelo menos pelos próximos 5 anos, né? Então, caso a profundidade da incorporação seja maior que 20, fazer uma correção com quantidades proporcionais ao acréscimo da profundidade. A aplicação tem que ser feita com antecedência do plantio, né, com 3 meses de antecedência, com uma boa umidade do solo, para ver a reação do calcário antes do estabelecimento da cultura. No caso da cana-soca, como a aplicação é em superfície, não tem incorporação mecânica do calcário no solo, não se pode aplicar doses maiores que 3 toneladas por hectare. Na cana-soca, a aplicação de calcário tem que ser realizada a cada 2 anos ou sempre que houver necessidade, conforme o resultado da análise. O cálculo da necessidade de calagem por saturação de base também pode ser feito somando os valores das duas profundidades, né? Então, a fórmula é praticamente a mesma, se usa um fator de correção de 1,25, né? A saturação desejada de 60, então se coloca lá o valor encontrado na camada superficial da saturação de base encontrado no resultado da análise na camada mais superficial, de 0 a 25, e se utiliza também o valor da saturação de base encontrada na análise de solo na camada mais inferior, de 25 a 50, ok? O pessoal da Copersucar também tem um outro método de se calcular a necessidade de calagem. Para solos muito arenosos, né, eles utilizam essa outra fórmula, né, onde eles consideram a quantidade cálculo da necessidade de calcário, né, em toneladas por hectare, é calculado com base também na quantidade de cálcio e magnésio nas camadas inferiores de 25 a 50. Tá? Em solos muito arenosos, eles aplicam as duas fórmulas. Tá? Então, na camada tanto mais superficial,
como também nas camadas mais inferiores, tá? A aplicação de calcário, ela é feita pelo conjunto trator distribuidor de calcário, obviamente. Atualmente, graças às técnicas de agricultura de precisão, com a amostragem detalhada do solo, para a elaboração aí de um mapa de recomendação de calcário, né, da área, tem máquinas equipadas, né, e é possível a gente realizar a aplicação de calcário com taxas bem variáveis. Ou seja, aumentando ou reduzindo a dose automaticamente de acordo com a real necessidade de cada talhão. Isso é bem interessante, tá? O gesso, né, agrícola, é um subproduto da fabricação do fertilizante superfosfato simples. Há a necessidade de fazer a gessagem, essa é uma questão, né? Apesar dele não ser um corretivo do solo, ou seja, dele não ter uma ação como corretivo da acidez, ele complementa o uso do calcário, porque culturas como a cana-de-açúcar, que tem um sistema radicular muito profundo, né? Por causar essa ação de condicionador do solo em profundidade, o gesso agrícola é um subproduto que pode ser utilizado e é muito interessante. A correção do solo por gessagem, né, ela é entendida como fertilizante, né? Então o gesso se comporta como fertilizante, por quê? Vamos entender, né? Quando o gesso ele libera o cálcio, né? Quando ele se dissocia, ele libera o cálcio e o enxofre, né? Além disso, ele é um condicionador de camadas subsuperficiais, ou seja, mais profundas, em razão da mobilidade do sulfato de cálcio. Para essas camadas mais profundas, o gesso aumenta os teores de cálcio e reduz aí a saturação de alumínio em camadas mais profundas e causa também a formação do sulfato de alumínio, reduzindo então o efeito do alumínio tóxico no solo nessas camadas. Quais são os benefícios da gessagem? O efeito fertilizante, por ser fonte de cálcio e de enxofre, ele pode ser uma importante fonte de fornecimento de cálcio, sobretudo nas soqueiras, quando a calagem não for suficiente para fornecer esse elemento aí ao longo dos anos. Ele é um corretivo da salinidade, dos excessos de potássio e sódio. Ele é um condicionador da subsuperfície, dessas camadas mais inferiores, né, mais profundas. A cana-de-açúcar ela tem essa possibilidade de expandir seu sistema radicular em profundidade, então muitas vezes ultrapassa os 20 centímetros de camada superficial do solo, e é aí que entra o gesso, porque ele apoia a redução dos efeitos tóxicos da acidez nessas camadas que vão além dos 25 centímetros, tradicionalmente corrigido pelo cálcio do calcário. O efeito fertilizante é devido à fonte de enxofre, né? Recomenda-se aí doses de até 1.000 kg por hectare de gesso agrícola, que vai nos dar aí 150 kg de enxofre, tá? Então, a gente sabe que até o terceiro corte, a planta aí extrai 50 kg por tonelada, né? Por corte. Então, quando a gente deve aplicar o gesso, né? Quando na análise de solo a gente tiver o enxofre em quantidades menores que 15 mg por decímetro cúbico, tanto na área de 0 a 25, mais superficial, como nas áreas mais inferiores, de 25 a 50. E a recuperação do solo com excesso de potássio e sódio também é promovido pela gessagem. E como que a gente recomenda, né? Então, a gente recomenda quando esses solos, aqui eu tenho o resultado, por exemplo, de potássio, de magnésio e cálcio, né, que não estão dentro da normalidade. O normal é 5 milimol, né, de potássio, 15 de magnésio e 40 de cálcio, né? Então, quando a porcentagem de potássio, né, lá na nossa troca, tiver maior que 7, né, inclusive nas camadas superficiais, recomenda-se o uso da gessagem. Esse nutriente em excesso, né, o potássio em excesso, ele contribui para a compactação do solo, ele prejudica a absorção de cálcio e magnésio e diminui dessa forma o açúcar recuperável total da cana, tá? A recomendação da gessagem pode ser feita com base nessa tabela, tá? Quanto
ele tiver menor que 30, quando a nossa troca catiônica tiver menor que 30, né? Ou entre 30 e 60, ou de 60 a 100, a gente pode aí fazer a aplicação de 2 até 3,5 toneladas de gesso, ok? Quando é feita a aplicação, como é feita a aplicação do gesso? Ele é aplicado a lanço, de forma mecanizada, com o conjunto trator distribuidor de gesso. Não é necessário incorporar ele no solo, porque ele é altamente solúvel e tem uma capacidade de infiltração no perfil do solo. Então, a aplicação pode ser feita de duas maneiras: antes do plantio da cana-planta, ou de forma parcelada, tanto na cana-planta como na cana-soca, quando a dose recomendada for muito alta. Embora não tenha efeito de correção da acidez, ele vai disponibilizar cálcio e enxofre, neutraliza a ação do alumínio tóxico no solo, nas camadas mais profundas. Além disso, ele tem a função de carregar os nutrientes, né, para essas camadas, promovendo aí um condicionamento do perfil do solo. Favorece o aprofundamento do sistema radicular da cana-de-açúcar e permite um maior acesso tanto da água como de nutrientes. E o resultado final fica fácil da gente supor, né, maior produtividade. Então, aliado com a calagem, ele é um excelente promotor do desenvolvimento da cultura e da produtividade. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, perguntem para mim, né, pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, que eu estou à disposição. Vamos lá para a segunda parte.